Tudo tanto! Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de Fora da Vila. Eu sou Danilo Rattori, trazendo aqui o pré-jogo. Amanhã tem Santos em campo, amanhã tem Santos e Fluminense, Fluminense e Santos lá no Rio de Janeiro. Então, se amanhã tem jogo do Santos, hoje tem pré-jogo dos meninos de Fora da Vila. Falando em meninos de Fora da Vila, já agradecendo ao meu brother Carlos, que trouxe conteúdo muito interessante. Nessa semana a vida não tá fácil para ninguém, a gente vai fazendo na medida do possível. O Carlos também teve suas questões pessoais e mesmo assim conseguiu aí produzir conteúdo, então valeu meu brother Carlos, prestigiem lá os vídeos do Carlão. E no mais, vamos falar deste Fluminense, do nosso conhecido Fernando Diniz e do nosso mais conhecido ainda, Paulo Henrique Lima, o Ganso. Então falaremos deste Fluminense Santos lá no Rio de Janeiro, mas antes peço sempre, se inscreve no canal, se você não for inscrito, deixe o seu like, compartilha e comente aí o seu palpite para esse jogo, já que a escalação está mais ou menos definida. Já pulando para a escalação diretamente, a grande dúvida é o gol. E quando a gente fala que é uma grande dúvida, é uma enorme dúvida, porque João Paulo segue lesionado, tem uma inflamação no quadril, é dúvida, e só vai saber se entra em campo ou não como titular amanhã. Então a dúvida é se temos Vladimir ou João Paulo, e convenhamos que é uma dúvida que faz muita diferença no nível de qualidade do gol santista. Já expus aqui minha opinião várias vezes sobre o Vladimir. Eu acho que é um goleiro que tem uma capacidade abaixo mesmo, tecnicamente falando. Ele tem momentos bons, mas ele não é um goleiro que passa confiança. E muito pelo contrário, ele dá confiança para o time adversário finalizar mais, ter mais chances, se aproximar do gol. E com isso ele incute uma insegurança na defesa que faz com que todos os zagueiros joguem de maneira muito mais temerosa. E acho que o Vladimir é esse perfil e o João Paulo não. Então a diferença de qualidade no gol faz toda a diferença para a qualidade da defesa de um modo geral. Então essa é a grande dúvida do time. De resto, possivelmente o mesmo time que enfrentou o Botafogo. João Lucas na lateral, Dodô na outra, Joaquim Messias na zaga, 3 volantes, Rodrigo Fernandes, Dodi e Jean Lucas, que era meio que esperado, Lucas Lima na meia ofensiva, Mendonça e Marcos Leonardo na frente, já pensando na possibilidade do imperador Julio Furt, acho que ele está todo mundo pronunciando Furt, Julio César Furt, o novo atacante do Santos, que nesse meio tempo de janela em que o Santos frustra e de repente traz um nome diferente, tem alguns jogadores já em vista. Enquanto eu comento, parece que o João Basso está acertado com o Santos, também está próximo eventualmente do Juan Pablo Vargas, e então muitas possibilidades aí, felizmente, né, pelo menos dá a entender que o Santos não está parado, apesar de ter os problemas de sempre, de pedida salarial muito alta, ou rescisão de contrato muito difícil, mas a verdade é que só a vinda do Jean Lucas já melhorou bastante esse time. Foi possível ver contra um Botafogo líder do campeonato, e a gente vai enfrentar um Fluminense que é o Fluminense do Diniz, e o torcedor santista, assim como o torcedor São Paulino, o torcedor do Audax, enfim, torcedores dos times que o Diniz já treinou sabem muito bem, tende a ter um momento bom e depois oscilar. O Fluminense vem de um período mais ou menos de oscilação, perdeu do São Paulo fora de casa, ganhou do Inter em casa, empatou com o Flamengo, perdeu do Coritiba, e antes disso ele já empatou com o Sporting Cristal na Libertadores para fechar a participação dele. Lembrando que o Fluminense foi bem na Libertadores, terminou em primeiro de um grupo bastante difícil com o River Plate, terminando na frente do River Plate, o próprio Sporting Cristal e o sempre chato na altitude The Strongest da Bolívia. E vai pegar o Argentino Juniors
na próxima fase da Libertadores. O famoso time que revelou o Messi, o Maradona, e é só nisso que ele é importante, de verdade mesmo. Mas o Fluminense está em 7º no Campeonato Brasileiro, tem 7 vitórias, 4 empates e 5 derrotas e 25 pontos. O Santos tem 17, então uma vitória do Santos já colocaria ele muito próximo do Atlético Mineiro, time que é sempre falado pelo tanto de dinheiro que tem como um dos concorrentes ao título, que tem o Hulk, enfim, tem muitos jogadores. Tinha o Dodô na sua reserva da reserva, mas que traz aquele dado que a gente sempre acha preocupante. A dupla de treinadores do Atlético Mineiro e do Santos, Felipão e Paulo Turra, estavam no Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, com a saída deles, melhorou, o Atlético Mineiro piorou e o Santos, enfim, não vem tão bem, apesar de ter feito um jogo razoável. Assim, o jogo até o 2-0. Mentira, vamos lá. O jogo até o primeiro tempo do Santos foi bom, foi seguro, o Santos fez 1-0. Quando tomou o segundo gol, já estava muito pressionado, mas tinha sobrevivido aos ataques do Botafogo. Mas nos últimos, enfim, principalmente nos 6 minutos depois que tomou o gol, aguentou 3 minutos com 2-0, depois tomou 2 gols em 3 minutos, mostrou que é um time que é frágil defensivamente. E eu acho que isso passa muito pela questão do treinador. Para mim tem a ver com, eu falei isso no vídeo pós-jogo, tem a ver com a saída do João Paulo e a entrada do Vladimir, mas o Santos tomou, fazendo uma conta rápida aqui, 2, 10, 13, o Santos tomou 12 gols em 4 jogos, é uma média de 3 gols por partida, é uma média muito, muito, muito alta. Tomou 3 gols do Cuiabá, 3 gols do Goiás, 4 gols do São Paulo, 2 gols do Bragantino, mas tomou 2 gols do Bragantino em 3 minutos. Então é uma média de gols muito alta que o Santos vem sofrendo contra o Fluminense, que a gente sabe, o Fluminense do Diniz é um time que vai manter aquela posse de bola, aquela posse de bola, tentar muito toque, e talvez o Santos consiga aí nesse ínterim, né, nessa estrutura de jogo, se aproveitar de alguns contra-ataques. Acho que saiu uma matéria na Gazeta Esportiva, o Santos faz gols com poucos toques sob o comando do Paulo Turra. Ou seja, o Santos tenta explorar mais contra-ataques. Falta melhorar essa defesa. Eu acho que se o Vladimir estiver em campo é preocupante. Mas o Santos pelo menos está se movimentando para trazer mais zagueiros. Lembrando que o time dos caras do Fluminense é um time muito perigoso. Bom, o Fábio no gol, ok. É um goleiro que já está em fim de carreira, mas é um goleiro muito habilidoso. Felipe Melo eu prefiro não comentar. Mas tem Marcelo, que é um lateral esquerdo que dispensa comentários. Um ataque de Keno e Cano. O Cano que vem sendo artilheiro do Brasileirão aí frequentemente. E um meio de campo com o Ganso, que eu espero que não consiga criar nada com 3 volantes. E aí eu acho que é importante que o time tenha uma estrutura tática que funcione para neutralizar esse time. Afinal de contas, eu acho que 3 volantes fez sentido. De novo, né? Uma coisa que eu falo também sempre. Não só o Santos toma muitos gols, mas toma muitos gols depois das substituições que o Paulo Turra promove. Então, em todos os jogos do Campeonato Brasileiro do Paulo Turra, o Santos tomou pelo menos 2 gols no segundo tempo. Tomou 2 gols do Cuiabá, 3 gols do Cuiabá, 2 gols do Goiás, 2 gols do São Paulo, 2 gols do Botafogo. Então, é uma defesa que acaba piorando, normalmente, depois da orientação do intervalo e das mudanças que o treinador faz. E isso é uma coisa que me preocupa muito, porque eventualmente o Paulo Turra tira um zagueiro para colocar um lateral, assim, que nem aconteceu na última partida. E mesmo que o Ganso não seja aquele primor físico, para distribuir bolas para jogadores como Keno e Cano, ele é sempre uma ameaça. Eu acho que Rodrigo Fernandes, Doide e Jean Lucas têm a capacidade para neutralizá-lo, mas o Santos precisa
conseguir marcar gols, precisa conseguir superar essa defesa do Fluminense, porque, de novo, o que eu sempre falo, enquanto o Paulo Turra não conseguir acertar essa defesa para parar de tomar gols, muitos gols, e principalmente muitos gols no segundo tempo, você precisa marcar pelo menos 2 gols para poder empatar uma partida com tranquilidade e mais de 3 para poder vencer, como foi contra o Goiás. Então eu acho que esse é o grande perigo nesse jogo contra o Fluminense. Se lembrando, né, o Dorival, o Fernando Diniz é um treinador que prioriza a posse de bola, que treina muito jogadas aéreas também, então é uma coisa que vem afetando o Santos, vem atingindo o Santos frequentemente. Acho que o Santos precisa ficar de olho nisso. E espero, no meio do caminho, assim, a entrada do Furt, para ver o que vai acontecer, para ver se ele já... Ele disse que ele já estava... Tá em forma, né? Tá em ritmo de jogo, porque ele fez pré-temporada, acho que ele até disputou 2 partidas com o próprio México. Acho que ele deve estar em condições de jogar essa partida, talvez não como titular, mas a minha esperança é que ele eventualmente apareça bem. E ele pareceu ser um jogador muito inteligente, ele é endeusado no Atlas, é chamado de imperador, mas teve uma coletiva de despedida, foi muito interessante observar, ele fez uma entrevista muito interessante. Esperamos que ele possa entrar durante a partida, eventualmente jogando com o Marcos Leonardo, porque na entrevista coletiva ele já falou também que pode jogar do lado do Marcos Leonardo. Talvez ele não seja esse centroavante tão de área, mas ele falou na entrevista coletiva que acha que o Marcos Leonardo sai um pouco mais, então ele pode ser esse finalizador. Ele falou que é bom na bola aérea defensiva, e era disso que eu estava falando antes, e é por isso que eu chamei a atenção dele, chamei a atenção para ele, porque o Santos vem tomando gols seguidamente de bolas paradas, de escanteios, bolas cruzadas na área, e aí talvez um jogador que tenha mais essa consciência tática e técnica, por que não, de se posicionar na cobrança de bola parada, seja importante para talvez até orientar o time de maneira a deixar de tomar tantos gols de bola aérea, que é uma coisa que eu tenho quase certeza que, com um centroavante que nem o Cano, vai ameaçar essa defesa do Santos. No mais, eu acho que tem que ter uma marcação muito boa em cima do Ganso, em cima do Cano, sempre de olho no Keno, e, de preferência, jogar nas costas do Felipe Melo. O Felipe Melo é um cara que é muito... Despreferências à parte, assim, eu não é uma pessoa que eu gosto pessoalmente falando, mas eu acho que como jogador ele tem, tecnicamente, né, não em termos de caráter, que é uma coisa que eu não vou discutir aqui, mas ele, em termos de técnica, ele tem o seu valor dentro de uma partida. Eu acho que ele é um paralelo aí do Alisson, talvez, com caráter mais discutível eventualmente, a depender de quem analisa. Mas é o jogador que vai ficar em cima do Lucas Lima, muito provavelmente, e da maneira que o Felipe Melo marca. Sempre muito agressivo, de uma maneira muito próxima, e talvez o Lucas Lima desapareça na partida. Eu acho que é um grande desafio para o próprio Lucas Lima, todo esse ambiente, esse contexto aí com a marcação do Felipe Melo. Então vai ser um jogo complicado, não, obviamente não espero um jogo fácil, o Fluminense vem bem, apesar de não vir tão bem assim no campeonato, vem de derrota fora de casa para o Coritiba, mas é um Coritiba que está melhorando, e uma vitória do Santos se torna muito importante. Lembrando de novo, o Santos está em 14º, mas o Corinthians, que está abaixo, tem um ponto a menos, tem um ponto a menos, mas tem um jogo a menos também, pode ultrapassar, e caso o Santos não consiga essa vitória, se aproxima muito perigosamente da zona do rebaixamento, já que Bahia e Coritiba, que são os dois
mais próximos de sair da zona do rebaixamento, tem 14 pontos, 3 a menos do que o Santos hoje. Uma derrota coloca o Santos ao alcance desses dois times. Então é um jogo de fundamental importância. A escalação, lembramos, Vladimir ou João Paulo. E que o João Paulo fique bem. Do jeito que ele saiu, eu acho difícil, mas podia ir pro sacrifício, depois descansar mais uma semaninha. João Lucas e Dodô nas laterais, com Joaquim e Messias no meio. João Lucas vai ter que ficar muito de olho no Marcelo, que é um jogador diferenciado, tem muita técnica. Rodrigo Fernandes, Dodô e Jean Lucas. Rodrigo Fernandes vai ter que subir a marcação assim no Ganso, de modo a não dar espaço para ele. Rodrigo Fernandes, Dodô, Jean Lucas e Lucas Lima. Mendonça e Marcos Leonardo, com a possível entrada do Júlio César Furt aí no meio do caminho. Lembrando que o Santos está se aproximando de outros jogadores. Parece que o João Basso, o zagueiro que estava em Portugal, está muito próximo de ser anunciado. Quando ele for anunciado, se der tempo e a nossa agenda permitir, faremos aí um vídeo falando um pouco mais sobre o que isso melhora no Santos. E, bom, é zaga, o Santos precisa de zagueiros urgentemente. Só para terminar, o jogo é às 16 horas, 4 horas da tarde do horário de Brasília, no Rio de Janeiro. Transmissão apenas do Premiere, o canal pago da Rede Globo. E esperamos que o Santos consiga um bom resultado. Uma vitória seria excelente, um empate até não dá para reclamar tanto, mas que melhore a evolução, né? Que mostre a evolução, que é uma coisa que a gente sempre pede. E muita gente acredita que teve evolução no jogo contra o Botafogo. Eu prefiro observar este jogo contra o Fluminense e ver se de fato existe evolução no trabalho do treinador, que é uma coisa que me preocupa demais, muito nesse time, porque eu tenho muito pouca crença no Paulo Turra. Mas até aí eu tinha muita crença nos outros treinadores e nenhum deles correspondeu. Quem sabe o Turra faça o mesmo e não corresponda, supere muito as minhas expectativas. Este foi o nosso pré-jogo. Muito obrigado a todos que assistiram o nosso vídeo, muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal, muito obrigado a todos os nossos inscritos. Nós tivemos no último vídeo um comentário altamente lisonjeiro do Kim Ribeiro, grande Kim Ribeiro, Rogério Sanassi também comentando sempre, e o poeta imaginário Poesias Extra 8000, não sei, mas obrigado para ele. O Milton Augusto também, santista de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, minha querida Ponta Porã, Fronteira. Muito obrigado a todos pelos comentários. Pessoal criticando muito o Turra, então é muito bom, seria muito bom que o Turra mostrasse efetivamente evolução nesse time do Santos. Como eu já falei várias vezes, eu não acredito nisso, não é o treinador que eu traria, por vários motivos, né, por ser um auxiliar ou por ser treinador do Atlético Paranaense, que é um time que tem uma estrutura muito mais robusta e facilita o trabalho dos treinadores, mas se ele está no comando do Santos, torço muito para que ele faça um bom trabalho, para que ele evolua e para que ele melhore o time, a ponto de nós não termos mais preocupações e, enfim, que o Santos traga mais reforços, porque é necessário para que o Santos não caia para a Série B. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos. Então, amanhã, 16 horas, contra o Fluminense, no Rio de Janeiro. Para cima deles. Um abraço.